votar agora. Não, foi dado uma perspectiva, não foi votação. Só pode mudar. E quando for eliminando, vai mudando o parâmetro. Né? Por isso que daí É discute que agora a gente agora está e depois tentando eu eliminar voto. todos os parâmetros e passar só para a votação mesmo. A fala que a primeira que vocês ficaram vai ser inaugurada esse Raul. Bom, na verdade, eu acho muito difícil essa comparação entre unidades que necessitam ou não de uma atuação ou de mais defensores, como a gente vem vivenciando aqui no dia a dia. Especificamente com relação ao colega de Santos, nós, durante a construção da proposta, nós propusemos no primeiro momento a criação, depois retornamos, até por conta desses números que o Wagner mencionou, mas uma coisa me chamou muita atenção com relação à atuação desse colega. Em pese, Wagner, o número de processos distribuídos na infância de Santos seja menor do que, por exemplo, em Franca, o que eu percebi analisando os dados outros do colega, por exemplo, é que ele tem um número de audiências infracionais muito grande, né? O que pode ser resultado, por exemplo, de um promotor que não consegue remissão e propõe a representação contra todo e qualquer ato infracional. Além disso, ele tem uma atuação na educação de direitos e ele criou um contato com a rede que também faz parte da atuação e que não pode ser desprezado. Nesse sentido, eu analisando mais uma vez, pela enésima vez, a infância de Santos, eu acabo me convencendo da necessidade de mais um defensor. E não porque Franca não precise, ou outra unidade não precisa, eu sei que precisa, na verdade não é isso. Mas é porque eu vejo ali uma atuação diferenciada que precisa ser fomentada. Essa é a minha visão. É lógico, se você me perguntar, talvez quando a gente estiver analisando de novo esses dados, em comparação a outros colegas, eu vou ver que outros colegas também precisariam de um reforço. O problema é que nós temos um número reduzido. Nesse sentido, e até porque, num primeiro momento, eu ainda acredito que haja uma fundação já instalada e a criação de mais outra fundação em Bertioga prevista, eu mantenho, na verdade, a minha opção pela infância santa. Só uma observação, o Wagner falou de Franca, mas acho que Bauru está na mesma situação também. Bauru também está. Tem um colega só com 3.200 processos. Não, para você ver, se a gente encaminhar o com cargo duas para a infância fundações santa, casas, depois os colegas vão vir aqui e falar assim, mas os números são o dobro. Tudo assim, né? Que são do mesmo objetivo. Essa perfeição numérica e esses dados numéricos nós não tínhamos, né? Toda hora nós vamos ficar discutindo. Eu sei, mas todos tem um monte de situações em casa. Mas nós precisamos de ter um mínimo de segurança para Sem votar. dúvida, mas depois eu não concordo, não discordo não. O que eu estou questionando se nós formos repaginar todas essas propostas com base numérica e empírica, então vai ter que, esse projeto de distância vai dar uma ré. É que, na verdade, o que eu coloquei é o seguinte, em que pese o número de atuação de processos distribuídos seja menor, se você analisar a atuação daquele colega com base nos dados da corregedoria e na própria percepção da atuação dele, eu ainda acho que ele está sobrecarregado. É isso que eu estou falando. Não está batendo o número de processo distribuído com a atuação, porque eu sinto naquela vaga um colega que atua de forma extra, trabalhando com demandas outras que não só as demandas judiciais. É por isso que eu... Só complementando uma parte, nesse sentido acho que é importante a gente fazer aqui a diferenciação. Quando a gente traz processo, o número de processos é muito importante, evidentemente, traz um panorama, não total, mas a gente está, talvez, e não estou dizendo que esse é o pensamento do Wagner e o seu, Rafael, mas eu acho que a gente aqui tem que fazer a diferenciação naquilo que a gente sempre debate, que é a nossa atuação, a prestação de assistência jurídica, a prestação de assistência judiciária. E acho que é nesse ponto que eu concordo com o Luiz Gustavo,
no sentido da atuação do nosso colega de Santos. Vamos lá. Eu concordo plenamente nisso aí. Assim, eu não sei se vocês conhecem também a atuação do colega de Bauru. Realmente eu havia esquecido com relação a Bauru, que o Rafael lembrou aqui. O Bruno lá de Bauru também tem uma situação excepcional extrajurídica. Tanto é que ele conseguiu, principalmente com relação a medicamentos e tal, na área de saúde para as crianças, ele conseguiu um avanço enorme na diminuição dos processos judiciais justamente pela atuação extrajudicial. Então, assim, mantendo a minha colocação, na verdade, as duas cidades precisariam reforço na infância antes de Santos. Não é que Santos não precise, mas antes de Santos seria Bauru e Franca. Eu vou falar do colega dessa, porque sou eu e pega mal. Posso encaminhar para a votação? Podemos. Então, a definição do primeiro cargo, tem 2 cargos que a gente precisa definir a destinação. Então, primeiro, a votação do primeiro cargo. Aí, o que tiver mais voto vai ser a destinação desse primeiro cargo. Depois a gente passa a do segundo cargo. Bom, eu mantenho como coerente o primeiro como São José do Rio Preto. Luiz. Santo André. Bess. Santo André. Augusto. Santo André. Santo André. Só um pouquinho. Santo André. Luiz. Santo André. Márcio. Consumidor também. Não, mas tá certo, ele vai definir agora. Peraí, eu... Eu sou vencido. Posso só fazer um encaminhamento? Sim, mas eu sou vencido. Antes de encerrar, eu acho que isso vai criar um problema maior do que se votar nos 2 cargos, porque eu não gostaria de votar 2 vezes no consumidor, né? Exatamente. Para vê-lo vencido. Ah, entendi. Essa proposta de caminhamento permite não, obriga agora uma nova formatação. Eles vão Não, mas votar aí no seu segundo voto você pode votar consumidor e outra pessoa Mas aí falar ele- que você não mas ele- consegue. mas ele acabou. Eu vou me sentir, ou eu qualquer eu conselheiro vai se perdi um sentir voto por- prejudicado, porque eu gostaria de votar. Colocar né, os 2 votos já do Eu acho que é melhor colocar os Eu acho dois que é melhor. votos. Vamos colocar os 2, cada conselheiro indica 2 e o que empatar vota de Aí novo. vota, Acho faz que é o voto. mais Eu acho que é justo. o mais justo. Ou que empatar, É, se se empatar, manter o vota empate, só no pode ser empate. o voto do... Não, só no empate. Ah, o voto do Que é a melhor forma. Eu acho. não deu certo no segundo. Você indica 2. Começa aqui outra vez? Sim. É sempre aqui, sempre decano. Sempre mais velho. É regimental. Bom que você fica na ponta. Mas é por matéria. Bem, sempre. Pera um pouquinho. O relator, Ah, sim. Vamos esperar a anotação, porque ali não coloca nada ali. Tá certinho. A anotação, né? Não é eletrônica a foto. Foi feito há pouco tempo, voltou em 2. Foi feito há pouco tempo. É, só que a gente teria que desempatar o segundo. Desempatar, né? Vamos ter que fazer isso. Então você tem mais, né? Então, se empatar, eu vou votar. Se empatar, Agora volta, eu solta o votei. perdedor. Empatou, Você voto. pode Se votar. alguém tiver mais, já está fora. Empata o segundo lugar. Se empatar, ok. Então, pela argumentação do Wagner, e sabendo que agora ficou tripartida a questão da infância, então eu vou manter o meu voto firmado em relação a São José do Rio Preto e consumidor. Acho que eu acompanho o Pedro aqui, senão nós não vamos sair numa unidade nunca. Então eu vou para Santo André e consumidor. Santo André. Consumidor. Santo André e São José do Rio Só um Preto. pouquinho. Santo André, consumidor, Bessa. Santo André e São José do Rio Preto. Santo André e São José do Rio Preto. Só um minutinho. Igual mesmo. Santo André e São José do Rio Preto. Santo André e São José.
Santo André, Infância Santos. Infância Santos. Bota uma mais. Consumidor Infância Santos. Eu voto com a Márcia, consumidor e Infância Santos. Abraço. Consumidor. Vou colocar Infância Santos. Oi? Consumidor e Infância Santos. Seu consumidor e Santo André. Consumidor 6 votos, Santo André 6 votos, São José do Preto 5 votos, Infância 6. Infância Santos 5 votos. Então com 6 votos, consumidor e Santo André. Acho que pode constar por maioria os cargos de consumidor e Santo André. Aí para colocar voto em si vai ser difícil. Não tem necessidade. Outro ponto, a gente precisa enfrentar a questão das varas cumulativas, vara singular e júri. Só lembrando de que a gente está discutindo onde já é vara cumulativa, se o defensor vai ter atuação criminal, vara singular, mais júri. Né? Então, oi? Estão falando de atribuição? A criação, algumas vagas são criadas como Vamos dar um resuminho para a gente. Porque o júri está na grande área, né? Ele é diferente de criminal. Na verdade, existem duas áreas diferentes, que é criminal. Na área criminal, no ato senso tem criminal, júri e execução. Isso. Não é isso? Então, ou se cria vagas em execução, ou se cria vagas em júri, ou se cria vagas em criminal comum. Qual foi o problema da proposta originária? Se estou com a palavra, eu posso falar. Claro. Então, na proposta originária, ao que parece, todas as unidades criminais da Defensoria Pública receberiam uma atuação em júri, seja com colegas individualmente, seja em cumulação. Isso, na nossa visão, teria o condão de justificar o incremento do júri na capital. Então, a Defensoria Pública está privilegiando o júri. E aí está bom parâmetro nesse sentido. E aí se distribuiu nas vagas novas o incremento da tributação júri nas unidades em geral. Comparando esses dados e contando os colegas e ouvindo até manifestação colhida nas audiências públicas, algumas unidades acharam que isso era possível, por conta da questão numérica, da vara criminal e da vara do júri. Outras unidades falaram que isso não é possível, porque o colega vai fazer audiência criminal na quinta-feira, por exemplo, e o júri na sexta, o que tornaria essa atividade inviável. Então, se essa atividade já é conhecidamente inviável, por que nós vamos incutir naquela atribuição essa função, se todo mundo já sabe que ela vai ser impossível de ser realizada? E aí nós começamos a analisar números, né? Mas é que tem tantos plenários por mês, aí tem tantos e tal. E aí o colega, na exposição dele que fez agora há pouco,
demonstrou que essa questão numérica padece de vícios também. Porque ele falou, olha, lá em Mogi das Cruzes, que é o exemplo concreto, só se faz plenário nos meses pares, então o número é feito só, a divisão por mês tem que ser nos meses pares. Aí ele falou, então tem um problema numérico aí. Ele faz júri nos meses em que há júri, 2 júris por semana com os agentes criminais. Por óbvio, vai ter um problema de não ter quem faça. Então, acho que na criação das atribuições, eu acho que isso deve ser refreado logo de início. Nós não temos por que criar uma atribuição que sabidamente não vai poder ser desenvolvida por defensor. Falo isso para vocês por questão pessoal até. Quando você cria uma atribuição que refoge a capacidade daquela pessoa e deixa que outra pessoa decida o que vai ser feito ou não, isso vai gravitar na realidade da pessoalidade e não mais do interesse público. Se é o interesse pessoal X, isso vai ser melhorado. Se é o interesse pessoal Y, isso vai ser piorado. Alguns colegas, inclusive eu, já passou por esse fenômeno, né? Sua atribuição é X, mas está escrito que é X mais Y, então você vai fazer mais Y. X mais Y mais Z, vai fazer todas essas atribuições. Talvez a Márcia possa até confirmar isso que aconteceu no processo investigado. Mas isso não tem problema nenhum. É só uma mudança de atribuição que pode acontecer no meio do caminho, que gera uma exposição do colega de forma indevida. Na verdade, a minha visão é bem prática. É possível alguém fazer audiência criminal num dia e o júri no dia seguinte? Sim ou não? Se nós chegarmos à conclusão de que sim, então eu me resto vencido, não tem problema nenhum. Se nós chegarmos à conclusão que não, aí eu acho que a situação é um pouco segura. Especialmente levando em consideração a manifestação dos colegas da unidade. Se a unidade falou, sim, é possível, porque o fluxo de audiência não é tão pesado, eu não me oponho. Mas se o colega da unidade, o coordenador, fala, isso não é possível logo de cara, então aí já tem um problema. Se o colega, coordenador regional, que é a voz da administração lá naquele local, está falando, isso não é possível, forçar a barra de criação me parece um pouco exagerado, mas isso é o que eu penso. Essa foi nesse sentido que é a minha proposta. De vez em quando eu concordo com o meu amigo aqui, Eduardo, e de vez em quando eu discordo. Nesse caso eu vou discordar dele. Enquanto os argumentos são válidos, mas eu penso que para uma defensoria, quem sabe daqui a 10 anos, né? Quando tiver condição total de ninguém estar aqui realizando um plenário, enquanto ocorre uma audiência dele lá na outra vara, é o ideal, tem razão nesse aspecto. Mas eu acho que nesse momento não tem jeito, é mais ou menos inevitável. Em muitos lugares, então aí a primeira diferenciação que a gente tem que fazer, vara de júri e vara criminal que tem júri. Então vara de júri é só júri, né? Desde o sumário, então aí a atribuição é para o júri e acabou, aí é mais simples, é o caso da capital aqui, né? Como criamos em Santo Amaro, não tem problema. Então de júri do começo ao fim. E ainda assim tem um probleminha também. Porque ele vai fazer júri, mas imaginamos que o primeiro tribunal, o Santo Amaro também vai ter isso, ainda assim ele tem lá, sei lá, 500 ou 1000 processos dele, e vai ter um plenário no mesmo dia, uma audiência também, do processo dele. Alguém vai ter que fazer um plantão para ele, então ainda assim tem problema. Mas em menor escala. Agora, nas unidades que tem vara criminal, que tem júri, isso daqui são interior, e tirando Campinas, que acho que é, Rio Preto já é mais específica também, júri, né? Não é não, né? Acho que Campinas, Santos, quase não tem isso no estado de São Paulo. Então, aí há um problema, os júris são muito evidentemente em muito menor quantidade, os plenários, não é? Mas, no dia do julgamento em plenário, o colega tem processo, vai ter audiência no sumário também. Já acontece normalmente, há tempo isso acontecendo, nessa turma. E como é que faz hoje na prática? De regra, o nosso colega lá, quando ele pode, ele próprio redireciona a audiência. Ou seja, o juiz da vara criminal dele já sabe que nos dias de plenário tem audiência e evita marcar a audiência dele. Outros casos ele pede adiamento. E outros casos não tem jeito. Vai um colega fazendo um plantão, por sinal quem faz sou eu, as audiências dele. Do colega que nessa turma. Então isso acontece no estado todo. Então já tem isso, já acontece isso. Agora, o mundo ideal então, para não acontecer, retira-se o júri em menor quantidade, bem menor do que a vara criminal. Coloca-se o cargo na vara criminal. Mas aí não atende as outras premissas que a gente já está ditando. A expansão, o grau de dificuldade, a especialidade do júri, que é em relação ao singular, que vai muitas vezes para o convênio. O júri, dentro do possível, de que também evitar que vá para convênio, pela sua dificuldade, pela especialidade, por todas as considerações que o nosso pessoal do júri aqui da capital cansa de fazer. Então, nesse contexto, eu imagino que a proposta está válida, boa, como ela está dentro do possível.
Ou seja, futuramente, sim, vai se evitar a pauta dupla, esse tipo de coisa que o Luiz aqui levantou. Aí sim, aí o cargo pode ser até direcionado. Bom, mas aí pode ter substituições no próprio prédio. Quando a gente tiver, por exemplo, substitutos, né? Já é uma previsão até legal, no caso da regional 1 lá que não está suprido, mas quando tiver isso, o substituto ele vai lá essas audiências, é outra história. Né? Então, em princípio, embora entendendo as ponderações, eu entendo que a colocação de cargos, como foi estipulada na proposta, nas varas criminais cumulativas com o júri, deve ser mantida. Frente à parte, Pedro. É que tem unidade nessa proposta que já foi separada e unidade que não foi separada. Ó, se você for olhar, por exemplo, São Carlos, Franca, tem uma série de unidades que houve essa separação. Sim. Não, São Carlos está cargo criminal. Franca tem uma especialidade agora. Só vem pra Não, mas... ele posso mudar o nome. Eu posso mudar o nome, se quiser. Não, eles São Carlos está sendo criado. Não, eu errei o nome, então. Que seja Prata, por exemplo. É que Rio Claro não conheço. Assim, situações específicas estão sendo tratadas. De fato, é uma questão que talvez pudesse ser revista. Mas o caso particular aqui, trazido como exemplo, que é Rio Claro, não tinha nada. Não sei, deve ter sido feitos os estudos que se reuniu aí na primeira sub antes, se reuniram os estudos, e talvez concluíram que o número de processos não permitiria essa acumulação, não sei explicar aí as razões. Mas realmente, eu acharia melhor que esse criminal fosse criminal com júri. Mas é só para esclarecer. Os locais que foram retirados, os processos do júri para atribuição do defensor, são que os processos do júri não são competência da vara criminal, correm na vara cumulativa com a execução criminal. Então, o que foi apontado, inclusive, na consulta pública, seria a dificuldade de realização. Você teria pauta dupla, né? Você teria que fazer audiência na vara criminal e plenário no júri. Então, só quando a vara era... Posso concluir? É perfeita a colocação. Mas é exatamente o que eu falei nos casos das comarcas pequenas. Essa não é tão pequena, mas é o mesmo caso. O processo está uma vara criminal ordinária, júri, fase do sumário. O juiz pronuncia e se é mantida a decisão de pronúncia, na fase recursal, sai da vara singular e vai para um anexo. É um anexo do júri. É anexo. Então, na verdade, aí, quem sabe futuramente, aí até acho sei lá se é interessante ou não. Você cria o cargo do defensor para trabalhar no anexo. Só que vai ser um defensor pela metade, porque ele não vai fazer instrução no sumário, que não é legal. Né? Porque o júri bom do defensor é aquele que ele pega o caso lá no inquérito policial de preferência. Não é só plenário, não tem jeito. Então, nesse caso aqui, acho que houve um entendimento incorreto dessa premissa. Os colegas sustentaram aquilo que vai para outra vara. Vai para outra vara, todos os casos, todo o Estado vai. Só não vai para outra vara quem tem vara do júri, que faz tudo, né? Todas as votações. Então, acho que houve, na minha opinião, uma incorreta compreensão a se passar no setor técnico, que avaliou isso, que não é função desse setor aí. Quer dizer, houve incorreta compreensão. Então, por conta disso, o que Rio Claro disse, então? Olha, disse, mas ele sai da vara criminal e vai para outra. Isso, todas as cidades vão para outra. O colega disse, claro, menor. Agora eu posso entender que Rio Claro, a quantidade não permita realmente popular, se a pauta dupla será muito extensa, mais de uma, duas, né? Aí é outra história, ela só dá a números, a movimento. Mas a atuação não é perfeita, já falei isso, porque quem faz sumário numa vara e depois tem que fazer o júri no anexo, que não é, o anexo é de outra vara, não é da mesma vara, nunca é da mesma. Aí realmente ele tem um problema desse, porque pode acontecer de ter audiência dele mesmo. Mas aí a gente usa plantões para isso, né? Daí isso funciona assim há milênios. E está aí, né? Não, Pedro, na verdade, apenas uma complementação no caso, é porque no caso do anexo, por vezes o juiz do anexo é o mesmo juiz da vara. Também. Né? E aí, quando ele está fazendo o plenário, ele não marca a audiência na vara dele. O que não acontece necessariamente no caso de Rio Claro, ou por exemplo no caso de Franca, em que há mais de uma vara criminal, e aí o juiz... É a imensa maioria do Estado, né? Exatamente. A imensa maioria tem mais de uma vara criminal. Agora, também só para tentar aí dialogar com relação a por que de levar o júri como uma atribuição
conexa das varas, por vezes até a execução. Primeiro porque na maioria das comarcas do interior e até em algumas da região metropolitana, o número de júris, de plenários, é pequeno para justificar um defensor especializado. Isso implicaria dizer que se a gente não acumulasse essa atuação, a gente nunca a abarcaria. O que é muito ruim, porque até nas discussões da comissão de atribuição, na outra composição do conselho, nós já chegamos à conclusão, e eu acho que, óbvio, isso foi algumas vezes discutido no conselho, e chegou-se até um consenso, de que não há atribuição que não seja da Defensoria Pública em relação à assistência jurídica integral e gratuita à população. Ou seja, não temos uma atribuição do convênio. Toda atribuição é do defensor. O que existe são autorizações de provisionamento. E aí tem toda uma regulamentação que vai ser firmada, que a antiga comissão de atribuições já estava desenhando, no sentido de que a primeira autorização de provisionamento para todo o Estado, dos 2 subs, é homologada pelo Conselho. A segunda seria, em caso de alteração, seria feita pelo subdefensor responsável, mediante recurso para o Conselho, para haver uma possibilidade de trazer isso até o Conselho. Bem, digressões à parte, o que eu acho interessante nessa situação é o seguinte, onde for possível, salvo os casos em que nós já identificamos a dificuldade, principalmente pela separação das varas, caso de Rio Claro, caso de Franca, né, caso de Mauá também, seria interessante constar na atribuição a atuação em júri e trabalharmos com as autorizações de provisionamento em casos específicos, como, por exemplo, Mogi das Cruzes. No seguinte sentido, face a atuação no júri, mas não integralmente. O colega acumula com a vara criminal e é autorizado a provisionar, por exemplo, metade dos casos de júri. Já é um avanço. Eu considero assim. Só uma parte, Luiz. Isso sempre foi a tônica, né? Então, atua no limite e depois nomeia no que é possível, né? Essa foi a tônica. Até na situação anterior isso aconteceu como regra. De uma hora para outra, falo isso bem abertamente. Foi o meu caso. A minha atribuição envolvia júri, em Guarulhos, aí por motivos que não sei explicar porquê, de uma hora para outra, a segunda sub no momento falou, olha, está proibindo a nomeação no júri de Guarulhos. A média dos colegas aí que vocês estão parabenizando são 6, né? Eu tenho 12 plenários realizados em 3 meses seguidos. 3 meses seguidos realizando 12 plenários. Então, foi essa questão. Então, assim, você fica na mão de quem você não deve ficar. Na verdade, bem dizer que seja essa, tá? Então, assim, o defensor público não pode ter sua atribuição tão modal a ponto de permitir que isso aconteça com qualquer pessoa. A segurança nas atribuições é uma premissa básica da atuação do defensor. Se é pouca coisa, se é muita coisa, se é mais, se é menos, eu acho que isso é uma discussão que a gente pode até travar, mas permitir, como premissa básica, que vai haver um cargo no qual nós já estamos partindo do pressuposto que vai ter uma proibição ou uma flexibilização de nomeação, eu acho que é um equívoco, pelo menos na minha opinião. Com relação aos números, dá, não dá, o que eu prego é possível ao defensor público fazer audiência na sexta, na quinta, e o plenário na sexta? Eu volto a dizer, essa é a questão. Se tivesse um espaço, não, o plenário no júri da capital aqui, o sujeito estuda o plenário no dia anterior, faz o plenário no dia seguinte, essa é a lógica dos 6 ou 5 que é levantada, com base nessa premissa. Um dia de estudo, um dia de plenário, um dia de descanso. Essa que é a grande verdade. Por isso que dá 6. Se você fizer a conta, os dias úteis no mês são 20 ou 18, dependendo do mês, eles encerram aí, dividido por 3, 5 ou 6 plenários. Já o colega que tem uma atribuição dessa no interior, ele vai ter o ônus de fazer essa atribuição sem essa comparação. Talvez dos senhores aqui, só o Pedro e eu já tínhamos atribuição de júri. Então, posso falar bem abertamente. Não é uma atuação fácil. Luiz, é uma atuação de vitrine. Por favor. Na verdade, eu coaduno com você quando você diz que não é interessante que haja uma flexibilização na atribuição do defensor.
né? Justamente por isso que algo que não existe ainda, mas que foi previsto por mim e pela colega Fabiana na comissão de atribuições, é que a supressão, a alteração dos atos de provisionamento, para vigorar, aliás, para vigorar não, vigora em caso de emergência, mas ele tem que ser, primeiro, homologado no Conselho, que dá um respaldo, e segundo, em caso de alteração futura, é possível a revisão dessas autorizações pelo Conselho. Se tivesse essa normativa em vigor, eu estaria talvez mais confortável para falar, não, entendeu? Eu acredito que vai dar certo. Mas, do contrário, não estou desconfiando de vocês de forma nenhuma, mas... É que, assim, a gente acaba ficando sem uma alternativa para cobrir o júri eu acho que essa no interior situação, do Estado. a situação do júri, o falou. que eu fico assim, eu fico preocupado. Muito preocupado da gente nunca ter pé ou não ter uma previsão de atuação. Eu notei essa questão sua que você mencionou, e eu acho que é o seguinte, em inúmeras oportunidades isso vai acontecer. Nós temos aí no exterior do Estado inteiro locais em que não se atua no Tribunal do Júri. Não que a Defensoria Pública não atua, que infelizmente não tem colega atuando, não tem atribuição de nenhum colega. Essa premissa de que não tem ninguém atuando é a premissa, se você for observar, da maioria do Estado, não da minoria do Estado. Então, nós estamos falando com exceção, não com a regra. Então, assim, eu acredito que é um problema. E tenho até uma sugestão de proposta para a gente pensar. Talvez no futuro nós vamos ter que criar cargos de júri que abranja mais de uma comarca. Ele é júri de 3 ou 4 comarcas, ele vai ter que gravitar nessas realizações. É a única forma de justificar um cargo naquele local. A cidade X só faz um júri por mês, a cidade Y faz 2, a cidade 3 faz 4, junta aquele combo e faz essas 3 cidades. Mas isso é no futuro de defensoria ideal. Agora, o que nós estamos pensando em criar é uma atribuição elástica, que não tem regra para fixar a autorização de nomeação, para colega que vai ficar numa situação de insegurança. Eu não acho que seja adequado fazer isso. Algum mais inscrito? Horácio. Queria só mostrar a minha preocupação com essa acumulação, atento até às realidades de cada localidade. Porque, assim como o Luiz Eduardo colocou aqui, há unidades que não se opuseram e que falaram que há plena função de exercer. Eu queria até detalhadamente pensar nessa questão das peculiaridades de outras unidades. E a título de exemplo, eu queria trazer Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, até porque agora eu estou na regional, minha atribuição é civil, família e assim vai, né? É atribuição genérica extensa. Mas, qual é a minha maior preocupação, por exemplo, com Mogi das Cruzes? Mogi das Cruzes, se fosse para falar por hoje, já estaria unificado o criminal de Brás Cubas com Mogi das Cruzes. Só não está porque a licitação da construção do fórum foi cassada pelo Tribunal de Justiça, porque a empresa não entregou o fórum a tempo do que havia sido contratado. Então, o prazo de previsão de entrega do fórum de Brás Cubas criminal, que vai se transformar num fórum criminal, era para junho desse ano. Não tinha sido terminado, então houve atraso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses números que a gente está levantando, que o Rafael levantou aqui, de 60 e poucos processos, por exemplo, eles vão ser multiplicados por uma região da cidade que é quase como considerar a região sul da capital. Porque a pobreza e a criminalidade em Mogi das Cruzes está no foro distrital de Brás Cubas. Não está no central, está no distrital. E a partir do momento em que houver essa fusão, e essa fusão já está prevista pelo Tribunal de Justiça, que vai acontecer, ela só não aconteceu ainda porque o fórum não está construído, me preocupa, porque aí eu imagino essa acumulação de atribuições criminais com júri. Porque lá o que acontece é exatamente esse número, você tem os plenários só nos meses pares. Só que aí você tem os plenários de Mogi e os plenários de Brás Cubas. Serão 2 plenários de praticamente duas comarcas que vão ser juntadas num só. O MP já tem 8 promotores criminais trabalhando nas varas criminais do Central, um exclusivo, um nono exclusivo só para júri, e vai receber ainda os outros do Foro Distrital de Brás Cubas, enquanto nós vamos abrir com 2, com acumulação com juros. Então, até eu fico um pouco assim, preocupado, porque assim, de início, pode até ser que o negócio se sustente,
Porque, igual quando a gente leva em consideração 60, 70 processos por mês, a gente não assusta. Fala assim, o cara vai começar uma banca com 60, 70 processos. Mas ao final de um ano, são 700. Ao final de 2, 1.500. E assim, sucessivamente. Falo até pela minha experiência quando eu tive curadoria especial. Eu recebia 60 curadorias novas. No mês seguinte, 120. Fora o que você já tem de acervo. Entendeu? Isso sempre contínuo. Então, a minha preocupação quando a gente faz essa acumulação é com essa realidade, diferente de algumas unidades. Então, seria importante a gente ponderar as especificidades. Então, exemplo que eu estou trazendo aqui de Mogi, que tem a proposta já pelo Tribunal de Justiça aprovada de unificação do foro distrital de Brás Cubas com o foro central. E isso, o que vai acontecer? O criminal vai ser feito só onde era Brás Cubas, que seria um fórum novo. E o civil, a família, vai ficar no central. Me dificulta um pouco pensar que um colega sozinho faria 2 plenários. Mas vai vir essa questão da possibilidade de provisionamento. Aí vem essa questão só da segurança mesmo. De que forma normativa a gente tem essa segurança para que o defensor não assuma esse cargo nessas peculiaridades. O problema é a peculiaridade. A gente pode até falar de maneira geral, é importante que a gente expanda. Mas com esses cuidados, né? Então, por exemplo, eu não tinha os números que o Wagner trouxe, por exemplo, de Paulo, né? Veio hoje. Tem defensores que mandaram e-mail pra gente hoje para discutir cargos com coisa que a gente tem. Os dados que o Wagner tem foram disponibilizados para a administração. Não, eu sei, mas o que eu quero colocar assim, não vieram pra cá antes. É isso que eu quero. Estava disponibilizado no site da defesa. Não, estava disponibilizado, mas não foi trazido por ninguém. Sim, na discussão. É isso que eu estou falando. Então, essas preocupações que eu tenho, da gente ter a discussão pautada nessas especificidades de cada lugar. Se os colegas se manifestaram a favor ou contra, é porque de antemão eles já verificaram uma impossibilidade. Os que não se manifestaram também, então, como é que fica a situação? Então, essa é a minha preocupação maior. Posso complementar? Permite? Quando o conselheiro Luiz levantou essa história, eu entendi, acho que ele também falou isso, que era genérico. Isso eu fui contra. Mas eu estou vendo realmente que há 4 casos pontuais, não é? Que já houve exclusão, possivelmente aliada a números apresentados, né? São Rio Claro, Franca, Piracicaba, né? Não, os que foram, se retirou, né? Parece que foram 4 casos aqui. E certo, e diversos outros, a maioria, e que foram mantidos, né? Então, aí, nesses que estão mantidos, temos Mogi, aí temos Itaquá, temos mantidos todo o resto do interior, que eu acho mantido, na minha opinião, com justiça. Agora, nesse caso, se a questão exposta, eu não estava aqui na exposição do coordenador, enfim, cheguei atrasado, mas o Horácio resumiu bem aqui, né? Se a questão exposta, sei lá, da atuação deles, de fato mostrar-se pertinente, então aí, se há exceção para 2 locais e se é pertinente, então posso propor também que inclua-se nessa exceção também, então, o caso de Mogi e Itaquá. Mas se faz pertinente, aí eu vou depender mais da sub também opinar. Na verdade, então, na verdade, todas as exceções que foram feitas foram justamente naquela lógica em que a vara criminal não é cumulativa com a vara do júri. E aí, por isso, necessariamente ia acabar dando pauta dupla. E nem era um anexo em que era o mesmo juiz, né? No caso de Mogi, a gente não tem esse empecilho, porque há uma acumulação das varas, né, do júri com o criminal. É lógico, os colegas trouxeram aqui um impedimento no sentido de que há muitos plenários que se realizam só nos meses pares, porque eles concentram. Eu, particularmente, acho que nesse caso seria mais adequado trabalhar com a autorização de provisionamento, porque é uma questão só de volume, e não de impossibilidade por pauta dupla, que é a lógica de todas as exceções que a gente trouxe. É óbvio, está aberto para os conselheiros, eu considero... Itaquá também? Itaquá. Itaquá, peraí, deixa eu fazer Esses são os 2 destaques que fizeram nossa proposta. Itaquá... Também vara cumulativa. Vara cumulativa. Então, não seria o caso de excetuar. Seria mais o caso de trabalhar com autorização de provisionamento.
E aí, dentro da lógica que eu coloco que vai haver uma segurança se aprovado pelo Conselho. Se tivesse, eu concordava. Se tivesse concordado. Assim, o que é muito complicado é a gente hoje, nunca atuar. E isso é muito ruim. Você fala isso, Não, enfim, é uma questão de trabalhar. Até porque, assim, as atribuições são também revistas aqui no Conselho. É essa que é a proposta mesmo. Que o SUB faça, porque é uma demanda urgente, faz a autorização. Gostaria de ver. Pode? Vou passar a palavra para o Essa questão de nunca atuar, assim, ó, tem até uma proposta. Essa questão de nunca atuar tem até uma proposta. Está previsto aí para, sei lá, daqui um ano e pouco, unificar os fóruns. Aí tem demanda que justifique um defensor único fazendo plenário, porque daí você vai ter júri todos os meses, a cada todas as terças e quintas. Porque daí vai juntar os plenários de Brás Cubas com o de Mogi. Aí justifica um defensor único para fazer plenário. Aí tem bastante volume isso aí. Posso fazer uma observação? A gente entrou em contato com o Tribunal de Justiça porque quando a gente soube dessa proposta de unificação do Fórum de Brás Cubas ao Fórum de Mogi, e a gente sabe que tem um prédio que foi contratado para isso, mas eles falaram que isso ainda não é pacífico. Esse prédio vai ser destinado para o Fórum de Mogi, mas não necessariamente haverá a incorporação do Fórum de Brás Cubas nesse prédio. Então, não é uma certeza ter essa unificação. Na verdade, quando? Porque já foi publicado no Diário Oficial essa unificação. A unificação já existe. E você 3 varas criminais e uma do júri. Então, assim, já depois eu até mando para vocês o Diário Oficial. A publicação já tem, só não tem unificação física. Mas do ponto de vista jurídico formal já foi unificado. E assim, esse argumento que eu estou trazendo é só para rebater esse argumento do nunca vamos assumir o júri. Então é possível assumir, mas de repente a gente poderia esperar um pouco mais. Isso aí é a minha sugestão. Quais são as unidades que estão nessa mesma situação que Mogi? Só Mogi? Não, Mogi e as novas também, né? Que não tem vara do júri. Houve discordância da coordenação regional. Que houve discordância foi só Mogi, Itaquá e Guarujá. Então, isso acho que tem que ser um ponto de partida, porque ou nós confiamos nos colegas que estão lá, que dizer que dá e tudo bem, ou que não dá. Se vamos precisar fazer uma proposta de cargos. E nessa proposta de cargos não houve objeção. Então até aí, tudo bem. Agora, nós que há objeção, pelo menos o objeto de análise deve ser. Agora, se nós vamos acotar ou não, aí... Só um detalhe. Não é questão de aceitar ou não a informação dos coordenadores. Na verdade, a gente aceita. O que a gente propõe é uma solução um pouco diversa. Não é questão... Eu tenho que tomar como verdadeira a informação do coordenador, porque é óbvio que é verdadeira. O que eu proponho, e a administração propõe, é uma solução um pouco diversa. E aí, na linha, dialogando até com o que o Renato trouxe, de repente, daqui daqui um ano, quando houver essa incorporação, podemos pensar na criação de mais um cargo com realocação das atribuições. Eu discordo dessa proposta, só para deixar claro, porque é basicamente o seguinte: eu queria a situação ruim agora para melhorar depois. Minha opinião. Não é ruim, né? Não, ela é ruim. Esse desconforto de deixar na mão da sua defensoria pública, eu posso até, se quiser, até encaminho a Copa de Processos, a Márcia pode até falar sobre isso se ela quiser, mas eu fui obrigado a processo correcional por conta disso. Então, assim, não dá pra falar. Eu tive que ir atrás de advogado, conversar com o advogado, como é que não é. Então, assim, o veneno que se prova de uma vez, se pode se provar de outra, né? Então, a brilhante ideia de alguém fazer isso é muito boa, presumindo boa fé, presumindo tudo. Mas eu não gosto, e não gostaria de ver, nenhum defensor com essa maleabilidade nas suas atribuições. E levando em consideração especificamente que essa regimentação de como é a autorização de nomeação não está regulamentada ainda. Se estivesse, talvez eu tivesse a segurança para falar: olha, realmente já tem uma normativa, está proposto, isso pode ser feito assim, não tem problema nenhum. Agora, em duas expectativas. A expectativa de ter um processo que vai regulamentar a nomeação. E a segunda expectativa, lá no futuro, reduzir e rearranjar essas nomeações, é melhor trabalhar com a realidade de hoje. A realidade de hoje é: o colega que vai estar lá nessa atribuição não terá condições de exercer essa função. Se já essa é a proposta, então nós temos que acatar, pelo menos levar a debate.
né? Aí depois, vamos ajudar e tal, aí é a solução que se dá. Aí é uma proposta de qual solução se dá. No futuro breve, se cria o cargo com atribuição de júri. Até pensando nessa solução que eu falei, olha, a gente vai fazer júri em Mogi, se tiver poucos volumes em Mogi, vai acumular em Itaquá, eu vou fazer os 2 júris. É uma solução que talvez a administração vai ter que campar no futuro. Porque nunca vai ter esse júri para todo mundo. Nunca vai ter. Nunca vai ter um defensor de júri em Santa Isabel, por exemplo. Um defensor de júri em Birigui. Nunca vai ter, mas haverá um dia que haverá júri lá. Meu colega de Araçatuba talvez vai ter que acumular essa função. Mas isso é uma criação de vara do júri pelo interior que nunca foi objeto de estudo nas assessorias. Mas a situação é complicada porque assim, pode até não ter como lá, mas tem promotor que faz júri lá, não tem? Como que ele faz, você acha? Não, eu tô falando de Birigui. Tô falando de Birigui. Não é designado? Explica como é que é. Explica como é que é, Pedro. Explica como é que é. Tem um promotor que faz júri lá e a gente explica nunca como é que é, vai ter por um favor. defensor. Por favor, Pedro. Explica como é que é. Não é nada. Na verdade ele é designado, né? Mas não, sabe, eu queria tentar um meio termo. Olha, eu não tenho assim, motivo para duvidar que o nosso administrador promete e não cumpra. Nunca aconteceu isso aqui. Aconteceu alguma vez? Bom, não estou respondendo. Bom, enfim, eu queria dizer o seguinte, um pouco de humor às 14 e pouco, né? Na realidade, os dados apresentados parece que Mogi podia ter essa exceção, mas aí vem um dado complementar, vai entender aqui, que eu também desconhecia, que há uma diferença nessa questão. Em outras palavras, se o problema é número, para que saibam, há um tempinho atrás em Araçatuba, que quase não tem júri, num certo mês marcaram em 3 dias seguidos, que tinha defensor em núcleo, e tinha, que é o substituto do titular, e tinha uma pauta de audiência grande. E o que se fez lá? Eu acho que havia base para isso, o coordenador provisionou. Não precisou nem ligar aqui por terceiro, perguntando se podia. Ué, ele tem a administração direta e imediata. Acho que dá, mas tem razão, é melhor que a coisa fique mais sacramentada. Então, não sei se há condição disso, porque esse é o processo de atribuição. Mas talvez, se colocar de uma forma mais formalizada, né, mais formalística, a possibilidade ou de designação, de provisionamento nessas comarcas até definição, sei lá, até quanto, né? Contribuir com a gente. Eu acho que, assim, eu fui ali conversar com a Tati para pegar os números da movimentação das varas, das varas criminais, e me corrija, Tati, se eu estiver equivocado, mas em Franca me parece que há uma média de 2.745 processos por vara, isso, né? Isso. Em Franca, só estou comparando porque Franca nós retiramos, assim como Piracicaba, a atribuição do júri. Em Mogi, a movimentação processual foi de 2.876 processos criminais, sem contar o júri, né, por vara. Me parece que a movimentação é parecida com Franca, então acho que justificaria a exclusão da atribuição do júri em Mogi, pelos dados apresentados aí. Em Itaquá, a movimentação processual parece que foi de 1.769 processos por vara. Só que Itaquá tem uma peculiaridade que no júri, a média de plenários, salvo engano, é 3,8. É isso? Corresponderia... Só uma parte, só para te complementar sua informação. Itaquaquecetuba é a cidade com o maior índice de mortalidade de assassinato. E aí, 3,8 plenários por mês já seria meia banca do júri, pelos critérios que foram colocados aqui. Então, acho que também, nesse caso, justificaria a exceção, a exclusão do júri. Agora, Guarujá é que eu fiquei surpreso, porque parece que os dados apresentados aí, colhidos, são cerca de 800, 900 processos por vara, que seria menos da metade nesses outros locais. Então, eu acho que aí justificaria a manutenção. Oi? Não tem ninguém lá. 800 processos por vara, ano. Isso.
o Guarujá. Eu quis dizer, por isso que ninguém veio defender Guarujá aqui, porque entenderam que... Então, aí eu acho que por hora, por precaução, acho que seria conveniente... Não, seria interessante a proposição acrescentar essa exceção a mais 2 unidades. Mogi e Itaquá, né? Mogi e Itaquá. Assim, pelos números... Tem mais alguma outra? Tem, das novas quase todas. Barretos, Itapetininga, Jacareí, Limeira, Praia Grande, Ferraz Vasconcelos. Elas todas estão previstas a atribuição cumulativa, mas ninguém da unidade reclamou. É que vocês tinham perguntado quem tinha contestado a acumulação com júri. Os números de Limeira, você tem movimentação processual? 1.518 processos por vara de conhecimento, 1,2 plenários por mês. Diferente de Itaquá. Itaquá tem uma média de 3,8 plenários mês. A média de plenários de todas essas outras unidades chega a 2 no máximo. E com processos não acima de 1.500. Tá? Então, eu faria esse encaminhamento de exclusão do júri, da atribuição do júri em Mogi e Itaquá, como foi feito em Franca e Piracicaba, e a manutenção das demais. Então, conforme o voto do conselheiro Rafael Bessa, vai ter que me apresentar por escrito depois. Declaro o voto separado. A discussão é do grande conselheiro Rafael, que achou um termo adequado contra a realidade. Então, nessa forma caminhada pelo Luiz Eduardo e pelo Rafael Bessa, de manter apenas a atuação criminal em Itaquá e Mogi. Posso só fazer uma observação? Na verdade, em Itaquaquecetuba estava prevista a atribuição criminal, júri e VEC. E os defensores, inclusive da unidade, tinham sugerido para tirar apenas o júri, manter a execução criminal nesses 2 cargos. Tá? Exatamente isso. Porque é regime aberto também os processos da VEC em Itaquá. Então a vaga de Mogi fica sendo criminal e VEC, né? Não, VEC já tem. VEC já tem específico. Não, então, especializando a infância e juventude. A proposta inicial era criminal, júri, VEC, especializando a defensoria de infância e juventude. Então, acho que agora ficaria criminal, infância e juventude, criminal e VEC, ainda especializando em infância e juventude, certo? Isso em Itaquá. Isso. Infância e juventude especializada e crime e VEC. Isso. Isso em Itaquá, né? O júri espera um pouquinho mais. Especializaria Então, a primeira. só retomando aqui, Mogi a gente está criando 2 vagas, as 2 ficariam só criminal. Tiraria o júri das 2, né? Em Itaquá tiraria o júri do VEC. Só, repete para mim, qual que é o número de processos criminais nessas 2 varas de Itaquá? 1.760? Não, é 2.000 e pouco, só um minutinho. 1.769. Itaquá. 1.769 a média em cada uma dessas vagas. E média de plenários mensais, 3,8. Eles estão acumulando execução e eles estão acumulando execução, como a Tati bem lembrou. Mogi, média de processos 2.876 por vara e 1,6 plenários. E só retomando em Itaquá, então fica criminal e execução criminal nas 2, né? Nas 2 que a gente está criando. Isso aí fica aberto. Isso. Bom, acho que na verdade falta agora, se for rever aqui as atribuições, mantém. É só todas as que houve alteração de atribuição em que a vaga estava ocupada, foi colhida a manifestação do colega concordando com isso. Só para confirmar isso. Mas não é da terceira e da segunda. Confirmado? Quer dizer, só bateu uma tela que todo o restante do quadro proposto está aprovado, é isso? Isso. Rafael, ainda na questão da atribuição, acho que só aquela preocupação que eu não sei se passou por cima da questão do júri capital. Se vai ficar, na hora da atribuição, vocês vão colocar o plenário que está tranquilo. É específica, né? Mais especificidade. É específica, né? Tudo bem, talvez eu estou